Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, e o que aconteceu ontem, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 69 votos a 0 por unanimidade. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro acolheram o pedido de prosseguimento de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, que já está afastado do cargo por uma decisão do STJ. Então, agora vai ser formada uma espécie de tribunal, Elivaldo, com representação de 5 desembargadores e 5 deputados. Aí vai ser um processo que pode se estender por meses, inclusive a decisão do afastamento, embora o governador já esteja afastado. Mas é uma derrota avassaladora. Nádia, obrigado, isso é muito ruim. É muito ruim. Um político assim que não consegue um voto no parlamento. Um voto sequer, Elivaldo. Aí você pode dizer, não, lá é interesse de milícia, interesse do crime, de afastar o governador porque é um juiz e tal. Não, nada disso, porque não teve um voto a favor, Nádia. Nem um deputado a favor. Então essa decisão já deveria nem continuar. Ela deveria se encerrar logo ali, afastar o governador, responder aí pelas denúncias que está aí sobre ele, sobre a conduta e improbidade administrativa, responde a esses inquéritos e aí vê o que vai acontecer depois no âmbito judicial. Mas no aspecto administrativo e político, o Wilson Witzel foi uma tristeza. Devia ser já página virada na administração para o bem do Rio de Janeiro. É verdade. Segundo as investigações, Elivaldo, do Ministério Público Federal, houve a descoberta de um esquema sofisticadíssimo de corrupção no Rio de Janeiro. Quando a gente imaginava que nada de mais grave podia acontecer no Rio de Janeiro, acontece isso, Elivaldo. Pois é, Nádia, essa história. Ele foi eleito numa campanha belíssima, outsider, era o grande diferente, saiu do judiciário, fora da política para ajeitar toda a situação da bagunça administrativa, roubalheira, corrupção no Rio de Janeiro, e deu no que deu, né, Nádia? Deu no que deu. Agora ele se manifestou. Vamos ouvir o que ele disse, o governador, ainda ontem, durante a sessão lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu não me importo de ser julgado, já disse isso várias vezes, não me importo de ser submetido a julgamento nenhum, porque eu tenho a convicção de que jamais pratiquei um ato ilícito. Eu quero dizer mais uma vez que esta casa deve ser a última trincheira para a defesa do voto popular, a defesa da democracia. E se ela aderir a esse lavajatismo, ao que se referiu o doutor Aras recentemente, felizmente não haverá mais quem possa defendê-los, quem possa defender a sociedade. Apurada a prática de algum ilícito por mim, é claro que a qualquer tempo novo, processo idêntico poderia ser instaurado nessa casa, mas o que vejo hoje é que já está formada a unanimidade. Eu já fui julgado, eu já fui previamente julgado, eu já estou sendo condenado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sem direito de defesa. Elivaldo, ele tem razão, e o Elivaldo até já falava isso, já é mesmo uma espécie de julgamento, Porque na chegada do pedido de impeachment à Assembleia Legislativa, já houve um acolhimento ali praticamente unânime. Ontem, essa lavada realmente é uma espécie já de julgamento, sim, senhor governador, que também no esquema envolve a esposa dele. E, Elivaldo, o vice que assumiu lá no Rio de Janeiro também está todo enrolado. Meu Deus do céu. Que situação se encontra no Rio de Janeiro, né, Nádia? Ou Rio de Janeiro sem sorte. Eu acho que o chamar já de ex-governador Wilson Witzel, eu acho que ele desse jeito, ele não vai ser absolvido nem na torcida do Flamengo. Elivaldo. Ele é flamenguista, né? É difícil para ele. Bom, agora vamos falar sobre a situação da AGESPISA. Tem uma novidade do Supremo Tribunal Federal que favorece a preservação de recursos da AGESPISA que estavam sendo bloqueados também para pagamento de ações trabalhistas. Ontem o governo teve essa vitória no Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a dívida da AGESPISA vai para a programação de precatórios. O que isso significa, Nádia? É mais segurança jurídica nas ações da AGESPISA. É uma empresa pública que continua com uma importante missão nessa parte de abastecimento da água e saneamento básico na zona rural de Teresina e no interior do estado, nas cidades onde não tem ainda um serviço próprio. Então, tem ainda uma larga margem de atuação no estado. Agora, não dá para administrar uma empresa, Nádia. Todo dia chega uma ordem judicial para bloquear os recursos da empresa, que já são minguados. Então agora bota a ordem nessa bagunça que era exatamente esse tira e bota, bloqueia e desbloqueia os recursos da estatal.
Assim, o pagamento será feito, porque quem tem conta a receber precisa receber, e a Agespisa tem um histórico terrível de administrações passadas, horrível, que foi por isso que a empresa chegou na situação em que se encontra hoje, mas precisa ter uma organização no pagamento dessas dívidas. E agora, passando para o precatório, o governo tem que incluir no orçamento, inclusive, a devida programação para os débitos que a Agespisa tem com, naturalmente, os seus credores que precisam receber esses recursos. E a procuradora estadual Márcia Franco explica sobre essa vitória judicial da Agespisa. A ação foi distribuída ao ministro Marco Aurélio, que, contrariando inclusive jurisprudência sedimentada da Corte Constitucional, no dia 7 de abril, negou seguimento à mesma. Dessa decisão, o governador, assessorado pela Procuradoria-Geral do Estado, ingressou com um agravo interno que levou a decisão para o plenário do Supremo Tribunal e foi julgada recentemente no sentido de dar provimento à ação para que a Agespisa, Sociedade de Economia Mista, de regime não concorrencial e sem fins lucrativos, se submetesse ao regime de precatórios. Essa decisão é importante porque o pagamento via precatórios ele observa o orçamento do Estado e evita surpresas e mantém a rigidez financeira da Agespisa, que é uma empresa privada prestadora de importante serviço público. E o que significa que a Agespisa é responsável hoje pelo abastecimento, a manutenção de todo o sistema de abastecimento de praticamente todo o estado do Piauí, com exceção de um município ou outro que municipalizou o seu serviço, mas da zona rural de Teresina, por exemplo, e de todo o estado do Piauí praticamente, Alivaldo. Então, já era uma empresa que vem com dificuldades há muito tempo, a gente sabe disso. E agora a preservação desses recursos, dívidas que entram na fila dos precatórios e não bloqueiam mais os recursos da Agespisa. Isso quer que dizer que ela não vai ter responsabilidade sobre as dívidas, vai. Sim, agora tem pagar, uma programação, né? Uma organização agora é um alívio para os gestores da empresa e para as finalidades que a estatal tem ainda a cumprir no estado do Piauí. Alivaldo, nós temos boas notícias na economia, na recuperação de empregos. Daqui a pouco, inclusive, com dados, nós vamos mostrar para você como aqui no Piauí diminuiu a procura pelo seguro-desemprego. Isso é um bom indicativo. E o PNAD traz também informações importantes sobre essa retomada da economia com recuperação de postos de trabalho. A situação é difícil, Nádia, mas não é de terra arrasada. Foi o que informou o IBGE através da mais recente pesquisa na área de indicadores econômicos. Mostra, por exemplo, que em agosto, o mês de agosto já registrou uma recuperação econômica da força de trabalho no estado do Piauí, como também um menor percentual de pessoas afastadas do trabalho, que é muito importante por conta da pandemia do novo coronavírus. Há dois indicadores importantes, ou duas análises importantes desse recente estudo do PNAD, que é o aumento do trabalho por conta própria, ou seja, o empreendedorismo, impulsionando a recuperação do mercado de trabalho no Piauí, e cresce também o rendimento médio efetivamente recebido do Piauí. Ou seja, não são indicadores que revelam assim de forma consistente a revitalização da economia, Nádia, mas mostram uma tendência de recuperação econômica e um clima já de pós-pandemia, quem sabe, instalado no estado ou no país, com repercussão aqui na nossa economia. Não vejo a hora de chegar esse pós-pandemia, Alivaldo. Olha, por falar nisso, só abrindo aqui um parênteses, que eu não sei se a gente vai conseguir colocar ainda para você, aqui, telespectador do Notícia da Manhã, um trecho da entrevista que a gente queria colocar do governador de São Paulo, João Dória Júnior, e é uma boa notícia, Alivaldo, porque ontem foi anunciado que praticamente não existe reação da vacina chinesa, a Sinovac, que está sendo testada aqui no Brasil e que tem a parceria com o Instituto Butantan, que recebe investimentos federais de 80 milhões de reais nesse momento e que vai produzir ainda esse ano, segundo o governador de São Paulo, as doses da Sinovac. E isso é uma excelente notícia porque é uma vacina que, além de não apresentar praticamente nenhuma reação nos estudos que foram feitos no mundo inteiro, a vacina é chinesa, também se mostrou bastante eficaz. E que bom, né, que essa notícia está chegando. Já que a China espalhou a pandemia, que seja bem sucedida para espalhar cura, a solução, né? Também, não é nada.